O pessoal tem perguntado sobre a Sanepar. Afinal, o preço subiu muito nos últimos 3 ou 4 anos. E então, nesse preço, é melhor vender ou ainda dá para comprar? Então, vamos conhecer um pouco da Sanepar, como que ela pode crescer nos próximos anos e vamos fazer uma análise aí, uma taxa de retorno possível no preço atual e que taxa de retorno poderíamos comprar com uma margem de segurança maior. Vamos então começar analisando a SAPR 4, tá? E nessa data que foi encerrado dia 25/01 de 2020, que foi o preço final. De acordo com o Estatuto Social, a Sanepar ela vai distribuir no mínimo 25% do lucro líquido, e isso está de acordo com o artigo das leis da SA. Isso aí é o mínimo, ela tem, pelo histórico, tem distribuído um pouco mais. E o maior controlador é o Estado do Paraná. Então, ela é uma estatal, né? O Estado do Paraná ele controla 60% do capital votante, que são as ONs, e no total ele tem 20% do total das ações. E um ponto interessante aqui, que podemos verificar, que 35% das ações estão com acionistas estrangeiros e 37% nacional. Aqui nós podemos ver que a Sanepar ela está atuante principalmente nas principais cidades do estado do Paraná, que ela fornece água tratada e faz coleta de esgotos. Então nós podemos ver aqui que nessas cidades que ela atua, ela tem um índice de cobertura de 100% de água e a coleta de esgoto 73%. Então, o crescimento de pontos de água, vamos dizer assim, é à medida que a população cresce. Mas na coleta de esgoto ainda ela tem área de atuação para crescer. E aqui nós vemos, então, que se comparar o setembro de 2019 com setembro de 2018, ela teve um crescimento aqui do número de ligações de água de 1,7%. Vamos conhecer um pouco dos múltiplos. O preço sobre lucro, que foi encerrado agora no dia 25 de janeiro, está com 10,6%. Isso estou falando do lucro descontado, né, que o lucro histórico é um pouco menor, mas houve um recorrente aí no 4T18. Ela está bem acima da média, né? Que a média desde 2005 foi 7,14, no início de 2015 era muito mais baixa, inclusive. Mas por que ela está agora até 64? Tem 2 motivos. Primeiro, que o mercado ele gosta de pagar mais quando o lucro está aumentando. É o caso da Sanepar, que o lucro tem crescido, como nós vamos ver depois. Outro ponto é que os juros caíram muito, né? Em 2015, os juros, a Selic estava 14, chegou a 14,2, né? Hoje está 4,5. Então, isso aí, com certeza, aí o preço subiu e, com isso, o preço lucro aqui, o preço por lucro está bem acima da média, né? O ROI é 16, um ROI bom. A margem líquida 20% boa, inclusive ela tem crescido ao longo dos últimos anos. O dividend yield está com 3,8%, né, projetados. Bom, não está muito alto, claro, porque também o preço subiu bastante, mas o payout dela também não é muito alto, né, 41%. Claro que se ela distribuísse 100%, chegaria aí no 10,6% aqui. E a dívida líquida dela sobre EBITDA é 1,57. Uma dívida líquida sobre EBITDA, que chama-se alavancagem, né? É bastante tranquila, né? Para uma empresa que tem uma receita constante, perene, podia até ser mais se ela quisesse. Então, o lucro anual, o crescimento composto do lucro, né? Que chama-se aqui o CAGR, né? Que é Compound Annual Growth Rate, nos últimos 3 anos tem crescido 18%, então tem crescido bastante nos últimos anos. E no último ano cresceu 14%.
E a receita anual, então, nos últimos 3 anos, tem crescido 5,8%. Então, aqui mostra o seguinte, que é como o lucro cresce bem mais que a receita, quer dizer que a margem, claro, a margem líquida tem crescido também. Então, aqui nós podemos ver o seguinte, realmente, como eu já tinha comentado, quem comprou lá em 2014, 2015, deve ter comprado por 4 e alguma coisa. Aqui ela está com, nesse gráfico aqui, já está descontado o dividendos. Então, depois nós vamos ver, aqui foi média de 4,42 em 2015, de preço de negociação. E hoje nós fechou em 20,40. Então foi uma subida bastante expressiva até 2017, aqui nós estamos vendo, caiu um pouquinho em 2018, depois veio num crescente aqui, e deu uma estabilizada aqui no último mês aqui. Então nós vamos ver o seguinte, aqui o preço sobre L, o preço para o lucro médio dos últimos anos aqui. Nós vemos aqui que 2015 realmente foi assim, quem comprou aqui praticamente foi uma barganha, né? Agora aqui você vê que nós vemos que vai aumentando, o preço do lucro vem aumentando, e fechou em 10,85. E o payout aqui, nós vemos que varia de 35% a 45%, tem sido aqui o payout da empresa. Um ponto importante aqui que queria destacar que é o seguinte, o lucro da empresa, se nós analisarmos de 2015 a 2016, ela dobrou o lucro praticamente, cresceu então dobrando. Porém, o preço nós vemos aqui que subiu quase 5 vezes, por isso que o preço sobre ele mudou também, né? Então o preço subiu muito mais que o lucro. Bom, então vamos fazer uma análise aqui que a gente poderia esperar de crescimento de lucro e de receita da empresa. Nós vemos aqui que a receita cresceu 7,7% em 2019 e nos últimos 3 anos 8,8%. Agora, se a gente analisar a receita por ponto, então somar o ponto de água e esgoto, né? Dividir a receita pela soma do ponto de água e esgoto que ela tem disponível, ela cresceu em 2019 5,16%. Isso quer dizer o seguinte, que ela conseguiu um reajuste aqui, médio de 5,16%, e a receita aumentou, por causa que houve um reajuste, ela conseguiu repassar para os clientes, né, esse aumento aqui. E nos últimos 3 anos foi 5,87%, o crescimento por ponto. Tá? A empresa também, no último ano, ela está investindo 1 bilhão de investimentos aqui. E a previsão para os próximos 5 anos, segundo até a própria diretoria da empresa já informou, ela tem previsão de investir mais 5 bi, quer dizer que na média mais ou menos de 1 bi por ano que a empresa vai investir. Então o que nós podemos ver é o seguinte, a empresa ela tem crescido aqui, o número de pontos, em 2019 ela cresceu 2,3%. Nós vimos anteriormente que o número de pontos de água cresceu 1,7%. Mas a de esgoto, a coleta de esgoto subiu bem mais, foi 4,5%, se não me engano. Aí, tá? Então, isso aqui deu 2,3% de crescimento do número de pontos. Imagina que se a empresa em determinado local, que só tem fornecimento de água e coloca a coleta de esgoto, o preço também vai subir, né? O volume de água que a pessoa, dono da casa, consome, vai pagar um pouco mais por metro cúbico de água quando tem coleta de esgoto. Bom, nos últimos 3 anos, então, o preço subiu 2,8%. Então, nós vemos aqui que ela está investindo e está aumentando o número de pontos nas cidades onde ela atua. Nós vemos aqui que o custo por ponto em 2018 e 2019 praticamente ficou constante, não aumentou. Então ela está segurando aqui, apesar dela estar investindo, né, em manutenção, lógico, tem manutenções e o número de pontos, o custo não aumentou.
E aqui nós vemos o seguinte, que o custo nos últimos 4 anos subiu 1,32%. Então, ele subiu bem menos que o aumento da receita. Isso aqui é um ponto interessante. Então, o que nós podemos concluir? Que o aumento da receita mais o aumento do número de pontos menos o custo, ele refletiu na margem líquida. Então, o que nós podemos ver aqui? Que se somar aqui 2,3% do aumento do número de pontos mais 5,16%, vai dar 7,4% de aumento de receita, teoricamente, que foi os 7,7% aqui que ela conseguiu. Isso aqui é um ponto bastante interessante. Então, é isso que a gente chega à conclusão no final aqui, que ela subiu, o lucro subiu 14,7%. Por quê? Porque aumentou aqui, né, a receita aumentou, os investimentos aumentaram, mas o custo, ela segurou o custo, e com isso aí ela conseguiu um lucro aqui de 14% nesse último ano, que está abaixo da média, inclusive, dos últimos 3 anos. Então, com isso, a gente pode também tirar aqui uma conclusão que provavelmente, né, com esses investimentos que a empresa vai fazer, ela vai continuar aí aumentando os números de pontos, né, de 2,3% a 2,5%, né? E se ela conseguir lá um reajuste, vamos dizer assim, com inflação, é 2,5% mais 3,5%, só aí já dá 6% de aumento de receita. Agora, se ela conseguir que os custos cresçam menos que a receita, aí o lucro vai ser maior do que 6%. Né? Então, com isso, vou fazer uma análise aqui de que taxa de retorno teria, que poderíamos conseguir no futuro aqui. Vamos falar para uma taxa, considerando sempre a perpetuidade, né, que é assim que eu gosto de analisar, baseado no preço atual, que fechou dia 25, em 20,41. O lucro do último ano, já descontado no recorrente, foi de 1,88 por ação. Então, dá um preço sobre o lucro de 10,86. O dividendo da empresa foi 0,77. Então, foi um payout de 41%. Então, ela está com um dividend yield aqui de 3,8%. E o IPCA, só lembrando, em 2019, fechou em 4,30. Então, aqui embaixo nós vemos uma tabelinha. Então, a empresa, a gente nota aqui que a empresa tem crescido a receita, né, desde 2016, desde 2015, se nós olharmos, tem crescido a receita. O lucro também tem crescido constantemente. Se eu colocasse aqui 2015, provavelmente já teria dobrado o lucro. E os dividendos também têm um crescimento constante. Aqui o payout nós vemos que varia de 35% a 45%. Tem variado, né? É isso porque, claro, ela está investindo. A hora que não precisar mais investir muito, que atendeu a população, provavelmente que o payout ela vai ter que investir menos, né? E o payout também ela pode aumentar aí. Então, o que eu considerei aqui para cálculo? Estou considerando o seguinte, que durante os próximos 5 anos, ela vai distribuir 1,88 com o payout de 41%. Então, a partir do ano até o 10º, eu estou considerando somente 4% de crescimento do lucro ou do dividendo, tanto faz, do lucro e de dividendo, aliás, do lucro aqui, 4% do lucro. E o payout vai passar para 60% já, porque ela já está investindo menos. E na perpetuidade, já vou considerar, então, um crescimento isso aí a partir do 11º ano. Tá? A partir do 11º ano, eu vou considerar, então, crescimento de 3,50%, 3,5%, né? Porque a empresa já não precisa mais investir muito pouco, e vai ter boa parte do lucro, 80%. Também considerei o pré-fixado de 6,8%. Com isso, deu uma taxa de retorno aqui, anualizada, de 11,97%.
Então, um prêmio de 5,17% sobre prefixado 2029. Com isso, se eu considerar que eu gostaria de ter um prêmio de 6% sobre o conjunto das ações do IBOV, então a Sanepar, ela como uma empresa que tem uma receita mais perene, eu poderia aceitar lá um fator de risco mais baixo. Agora, considerando que uma estatal, talvez 0,86 não seja suficiente, né? Poderia ser um pouco maior então. Então, realmente, nesse preço, eu diria o seguinte, que teria que crescer uns 10% aqui. Aí já atenderia. Aí, nesse preço, se ela crescer nos próximos 5 anos 10%, já estaria interessante, mas é difícil a gente falar isso, né? Mas vamos fazer, então, uma outra hipótese aqui. Vamos dizer que ela só cresça 4%. Bom, mas o prefixado também se passa para 8%. Aí já fica com uma margem, um fator de risco de 0,5, eu acho baixo, né? Esse prêmio aqui de 3,18 é um pouco de risco para ser uma estatal. Mas se o preço cair para R$18, ou 17, aí seria bom, né? Aí seria tranquilo. R$17 já seria ótimo. Eu acho que R$17 seria ótimo para comprar nas condições que vai ser bem provável que no futuro é mais difícil chegar a 8%, pode até chegar, mas na média vai ficar abaixo, né? Então, mas é difícil nos tempos atuais aqui, com juros baixos, chegar a 17. Isso aqui vai demorar muito para chegar nisso aqui, se chegar um dia, né? Então vamos voltar aqui para o 2041. Então, analisando aqui, é o seguinte, então, dá para comprar? Tá. Desde que a pessoa acredite que 8% aqui ela vai crescer, se ela crescer 8%, que eu acho que é bem razoável, porém, a única dúvida que eu tenho aqui é ser uma estatal, se ela vai conseguir repassar todo o reajuste para os seus clientes. Essa é a grande dúvida por ser uma estatal. Já que uma empresa de serviço público é controlada pelo governo, e quando o governo é entendido que é do povo, e o povo ele quer sempre um serviço de qualidade e um preço baixo, né? Entendeu? Então, o acionista sempre tem o risco de ficar em segunda prioridade. Primeira prioridade, atender o investidor, o público, e depois o acionista. Claro que isso aqui pode crescer até mais, se a empresa tiver um lucro do 4º trimestre aqui, continuar nesse ritmo aqui, bem provável que daqui a pouco nem por 20,41 não consiga comprar mais, né? Aí cabe cada um analisar o risco que ele quer correr e assim tomar sua decisão. Ok, então, pessoal, bom investimento a todos, encerrando por aqui.